Boa noite, amada igreja, boa noite, irmãos. Dando início ao nosso culto de doutrina, vamos orar, falar com Deus para agradecer por tudo que Ele tem feito por nós, pelo livramento, por tudo. Orando. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que tem feito em nossas vidas. Muito obrigado pelo seu amor, pelo seu carinho, pela sua proteção. Certamente o Senhor está conosco, cuidando todo o dia, assim como nós solicitamos em nossas orações, pois entregamos a Ti o nosso dia, o nosso deitar, o nosso caminhar, e sentimos a Sua presença todo o dia. Continua, Senhor, conosco, nos protegendo, nos iluminando, nos afastando de todo mal. Coloco também, Senhor Deus, em Suas mãos os nossos enfermos da igreja, Senhor, todos. E certamente o Senhor está cuidando, mas pedimos, Senhor, que oriente os médicos que estão cuidando desses enfermos, para que eles possam realmente achar o medicamento correto e as informações corretas. Senhor, continua conosco, nos iluminando, porque sem Ti nós não somos ninguém. Nesse momento, Senhor Deus, eu agradeço por tudo mesmo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus, com perdão de nossos pecados. Amém. Nesse momento, irmão, nós vamos ler Jeremias 29, de 11 a 15. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocarei e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar aos vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Porque disseis, o Senhor nos levantou profeta em Babilônia. Nesse momento, irmãos, eu vou passar para a irmã Fátima com o informativo missionário. Boa noite, amada igreja. Estamos aqui para mais um informativo missionário. Gostaríamos de agradecer pela participação de toda a igreja na nossa semana de oração, conectados a Deus através da oração. Ocorreu do dia 12 ao dia 18. Gostaríamos de agradecer a participação de todos, inclusive a participação do Felipe, que também deixou a sua oração aqui no grupo. Irmãos, a oração é muito importante. Olha, eu aqui, eu sou um exemplo, disso. Os irmãos levantaram um grande clamor para mim, se uniram em oração, e desta forma eu estou aqui diante dos irmãos trazendo as nossas informações. Irmãos, eu gostaria de dizer também para os irmãos que nós teremos o nosso sorteio virtual, tá? Esse sorteio virtual eu estarei informando para a igreja, aqui no grupo da igreja, o dia que nós iremos realizar o sorteio. Do sorteio irão participar as pessoas que contribuiu com o almoço virtual missionário, contribuiu com a nossa feira missionária, com brindes, com a lista da feira missionária, que inclusive, irmão, está aqui no nosso grupo. O irmão que ainda não teve a oportunidade de participar, ainda dá tempo de participar, e o nosso consumo na nossa feira missionária e também o nosso alvo pessoal. Então, todos esses itens, todos que participaram, irá entrar no nosso sorteio virtual. Irmãos, eu gostaria de fazer um grande convite para os irmãos. No próximo domingo, dia 25 de outubro, nós estaremos encerrando
a nossa campanha de missões nacionais 2020. Ela será realizada na nossa igreja às 19 horas. O convite está para todos os irmãos, para toda a igreja, aqueles que não puderem estar presente ali. Acompanhe o nosso culto online, pela internet. Irmãos, ali nós estaremos levantando um grande clamor. Será um culto de gratidão, um culto de agradecimento pelo esse trabalho maravilhoso que nós estamos realizando. Quantas vidas foram transformadas no decorrer desses meses, irmãos? Essa é a nossa última campanha deste ano. Então, irmãos, nós vimos ali o Roberto, a transformação que Deus fez na vida dele, da esposa, do padrasto. Irmãos, nossa igreja está indo em todos esses lugares, né? Nossa igreja está sendo, ela é responsável por todas essas transformações. Quantos missionários, né, nós somos responsáveis pela sua vida. Então, irmãos, no próximo domingo, dia 25 de outubro, vamos levantar esse clamor, agradecer a Deus, colocar diante de Deus todo o trabalho que nós fizemos, por Ele ter confiado esse trabalho, né, na nossa igreja, a Igreja Batista Central em Rocha Sobrinho. Um trabalho maravilhoso que nós temos feito apesar dos desafios, apesar de todos os problemas, de todas as dificuldades, né? Nós estamos conseguindo chegar ao nosso destino, que é finalizar a nossa campanha. Deus confiou esse trabalho a nós e nós estaremos ali agradecendo a Deus, agradecendo por vidas que nos ajudaram nessa campanha e nas outras campanhas também. Eu conto com os irmãos, que Deus abençoe a cada um. Uma noite abençoada para todos os irmãos. Amém. Agora, meus irmãos, nós vamos falar nosso tema e a nossa divisa. Nosso tema: porque Ele me amou. Divisa: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Nesse momento, nós vamos ouvir o hino da campanha de missões nacionais.
Muito bem, irmãos. Em Colossenses 1, de 9 a 11, diz assim: Por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e em toda a sabedoria e a inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecido em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a paciência, longanimidade, com gozo. Nesse momento, irmãos, vou passar a palavra para o pastor para aprendermos mais e mais da palavra de Deus. Boa noite, irmãos, boa noite a todos. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus, para estarmos revendo algum dos irmãos e dizer aos irmãos que a alegria do Senhor é a nossa força. E nós glorificamos a Deus porque Deus tem cuidado das nossas vidas, tem nos abençoado, e nós glorificamos o Senhor pelo Senhor ter nos abençoado tanto nesses dias difíceis em que o mundo está vivendo. Eu quero, nesta noite, estar orando com a igreja, quero estar agradecendo a Deus pela vida da igreja e também desejando a cada irmão que está nesse instante conosco, nesta live, né? E aqueles que não estão em casa ou em trabalho, eles também possam estar desfrutando desta mesma alegria e gratidão que temos ao nosso Deus por Ele ter cuidado de todos nós durante esses tempos difíceis em que o nosso Brasil, por que não dizer, todo mundo está passando. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, e nós vamos orar ao Senhor nesse instante. Querido Deus e bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia que tivemos. Muito obrigado, Senhor, pelas atividades que pudemos realizar. Muito obrigado, Senhor, pelos momentos que já podemos estar falando com o Senhor. E agora, ó Deus, quando estamos juntos, Pai querido, para o estudo da Tua Palavra desta noite, nós queremos, ó Deus, te pedir que esse estudo possa calar profundamente nas nossas necessidades e nós possamos, ó Deus, ao término do estudo, avaliarmos, Pai querido, como nós temos vivido na Tua presença, como temos recebido do Senhor as bênçãos, como temos agradecido, Senhor, tantos favores que o Senhor tem nos prestado, mesmo sem mérito, sem merecimento, mas o Senhor tem sido bondoso, misericordioso para conosco e tem provado que o Senhor nos amou primeiro e por isso o Senhor dedica esta porção de misericórdia sobre as nossas vidas. Ó Deus, abençoe agora nesse instante, Pai amado, aqueles que estão vivendo algumas preocupações, ó Deus, com enfermidades, Pai querido, com outras situações que muitas vezes nós não sabemos, mas o Senhor sabe, que o Senhor esteja socorrendo, Pai querido, essas pessoas. Se for no leito, Senhor Deus, que o Senhor esteja trazendo conforto para essas pessoas, ó Deus. Pedimos, ó Pai, não só por esta questão que é a enfermidade, ó Deus, que tanto nos preocupa, Pai querido, mas o Senhor tem sido bondoso, o Senhor tem restaurado vidas, o Senhor tem dado recursos, Senhor, e agora pedimos que o Senhor continue conosco nesta noite, cuidando das nossas vidas. Abençoa também, Pai amado, as crianças, ó Deus, da Tua igreja, para que elas cresçam conhecendo a Tua graça, sendo bênção para as suas famílias, ó Deus, bênção maior para Jesus. E no futuro, quem sabe, ó Pai, após estarem já, ó Deus, te servindo com um entendimento, após passar a idade, ó Deus, chegar à idade da razão, ó Deus, elas possam, Pai querido, não abandonar Jesus, mas possa, ó Deus, serem instrumento nas Tuas mãos para salvar outras vidas.
Abençoa, Senhor Deus, todas as crianças, ó Pai, do nosso Brasil ou do mundo, ó Deus, para que sejam protegidas pela boa mão do Senhor. Abençoa, Senhor Deus, agora, mais uma vez, Pai querido, dos nossos corações, para que na interpretação da Tua palavra, da Tua vontade, Senhor Deus, possamos ser fiéis, possamos, ó Deus, compreender, Pai querido, a grandeza do Teu cuidado. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, fique conosco. Nós oramos agradecido no nome de Jesus. Amém. Estamos vivendo momentos maravilhosos, momentos preciosos diante de Deus, também juntos, da igreja, vendo a igreja trabalhando incansavelmente para a realização da obra do Senhor. E nós somos gratos a Deus por cada irmão, por cada irmã, que tem dedicado as suas vidas nesta obra, que é a obra do nosso Deus. Missões nacionais está em nossos corações, porque pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, muitos de nós fomos alcançados através de programas realizados pela Ajuda de Missões. Foram missionários, homens de Deus, pastores, evangelistas, em que se dispuseram a levar a mensagem do Evangelho e chegou até nós. E nós somos gratos a Deus e nós, então, também queremos fazer diferença nesse tempo da igreja. Eu separei para compartilhar com os irmãos a carta, a sexta carta em que João escreveu, segundo a orientação de Deus, às igrejas da Ásia. Esta carta, que é a carta à igreja de Filadélfia, esta mensagem de Deus nos ensina muito com respeito como nós devemos nos comportar diante de Deus em todo o tempo da nossa existência ou do nosso serviço à igreja do Senhor Jesus. As 7 igrejas da Ásia, apenas 2 igrejas, o Espírito Santo de Deus, Jesus, não encontrou expressões para desencorajar estas 2 igrejas. Não houve críticas da parte de Jesus, mas houve sim palavras de encorajamento para que elas pudessem permanecer servindo o Senhor. Não obstante algumas situações que essas igrejas viviam, mas elas eram igrejas em que não houve reprovação da parte do Senhor Jesus. Jesus apresenta a igreja como sendo santo verdadeiro, no verso 7. Ele tem esses atributos que nós bem conhecemos, que são atributos de Deus, que também Jesus, como Deus, ele diz para aqueles crentes da igreja de Filadélfia, em que ele é santo e é verdadeiro. Então, é assim que Jesus se apresenta com os mesmos atributos de Deus àquela igreja. Jesus declara àquela igreja que ele é Deus, E também na parte B do mesmo verso, Jesus vai dizer que ele tem a chave de Davi. Jesus não só ele é fiel à sua palavra, mas ele também pode abrir e fechar. Ele abrindo, ninguém fecha, e ele fechando, ninguém abre, porque foi lhe dado todo o poder no céu e na terra. Então, é assim que Jesus se apresenta à igreja de Filadélfia. Só Jesus, nós sabemos, tem a chave das portas do reino de Deus, em que ele pode abrir para todos aqueles que desejarem entrar no reino de Deus. Não só entrar para a salvação, mas entrar também para receber de Deus as bênçãos que Deus tem para derramar através de Jesus. Outrora, no Velho Testamento, havia alguém que fazia essa intermediação entre Deus e o homem.
mas a partir do momento em que Jesus morreu na cruz do Calvário, então ressuscita ao terceiro dia, as portas dos céus se abriram. Agora Jesus, ele é aquele que faz essa mediação entre nós e Deus. Não há um outro mediador entre Deus e o homem, somente Jesus Cristo, o homem, o Filho de Deus. Então, Jesus ensina em que ele é aquele que tem o poder para abrir a porta para que as pessoas possam se aproximar de Deus e receber a bênção da salvação, por que não dizer receber todas as bênçãos que Deus tem para derramar sobre nós. A igreja de Filadélfia é um exemplo de igreja fiel, uma igreja que agradava a Deus, que tinha como primícia fazer a vontade de Deus. E a primeira coisa que nós vamos ver no versículo 8 desta carta à igreja de Filadélfia é que era uma igreja obediente. E só pode receber as bênçãos de Deus aquele que é obediente. Conheço as tuas obras, disse Jesus. Tá? Conheço as tuas obras. Jesus tinha conhecimento, Jesus estava familiarizado com as obras dos crentes de Filadélfia. Tá? Então não era preciso fazer uma relação de obras que eles tinham, ou até mesmo de predicados bons daquela igreja, porque Jesus conhecia muito bem. Jesus sabia que eles eram obedientes à palavra de Deus, mesmo estando vivendo a igreja em situações difíceis, perseguições, mas Jesus sabia que eles eram fiéis. Então, a igreja de Filadélfia, podemos dizer que é uma igreja exemplo para nós, um exemplo para a igreja do nosso tempo, né? Então, Jesus também conhece a igreja que nós servimos nesse tempo da igreja, do Senhor. Jesus vai dizer àquela igreja: tenho posto diante de ti uma porta aberta, e ninguém poderá fechar esta porta. Então, porta que Jesus abre, ninguém pode fechar. Aquele campo em que a igreja estava inserida para o trabalho do reino de Deus, era uma porta aberta que ninguém poderia fechar. Deus é soberano sobre todas as coisas. E Deus, quando delegou àquela igreja a responsabilidade da disseminação da palavra de Deus ali, Deus então preservaria aquela igreja naquele local. Quando eu penso no ponto de pregação Maria Cristina, eu tenho essa visão. É uma porta aberta que Deus abriu para a igreja Batista Central, a qual nós servimos, que ninguém pode fechar esta porta que Deus abriu. E essa porta, ela permanecerá aberta à proporção que nós formos obedientes aos ensinamentos da palavra de Deus. Tá? É preciso sermos obedientes. Mas ainda no verso 8, parte B, há uma outra situação que dá uma certa vantagem àquela igreja, que vai dizer a palavra do Senhor. Ela era obediente e guardava a palavra de Cristo. Guardastes a minha palavra. Então, é preciso ser obediente exatamente no critério de guardar a palavra de Deus. O salmista nos ensina, no Salmo 119, versículo 11, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Tá? Não pecar contra o Senhor. O que se pensa com respeito à igreja de Filadélfia, que ela não era uma igreja rica, ela não era uma igreja poderosa, ela não era uma igreja de muitos membros, era considerada uma igreja fraca. Uma igreja fraca, isso não quer dizer
em que ela não tinha o respaldo do Senhor, ou que ela não fazia a vontade de Deus. Tanto é em que a palavra diz que ela obedecia a palavra de Deus. Esta visão de igreja fraca porque, por certo, ela não tinha muitos membros, ela não tinha muitas aquisições financeiras, tá? Mas era uma igreja em que agradava a Deus, mesmo sendo fraca numericamente. Era uma igreja forte, porque tinha uma visão daquilo que Deus esperava dela para fazer a vontade do Senhor. Não quer dizer que uma igreja deve ser pequena, uma igreja pequena deve se conformar com o seu tamanho, não. Ela deve buscar o crescimento em todas as áreas, para que ela possa não só agradar a Deus, mas também realizar o programa que Deus tem para ela. Então, quando a igreja ela é pequena, mas ela tem essa visão, ela procura realizar o programa que Deus tem para ela, inserida no contexto da sociedade em que ela está. E deve lutar para que ela possa crescer para a glória de Deus. Mas ela precisa, nesta obediência, procurar sempre andar nos caminhos do Senhor, andar nos caminhos de Deus, para que Deus possa, assim, continuar abençoando ela, para que Deus possa se agradar dela e ela possa, então, fazer o melhor para Deus. Então, a igreja que obedecia a palavra de Deus, ela tinha os seus desgastes, ela tinha as suas dificuldades, ela tinha falsos religiosos no seu meio, ela tinha aqueles que a palavra vai dizer no verso 8, parte B, religiosos que Jesus chama, sinagoga de Satanás. Mas mesmo assim, havendo esses elementos em que rejeitavam a palavra de Deus, ela permanecia fiel, permanecia agradando a Deus, permanecia fazendo a vontade de Deus. Eles eram crentes mentirosos, embora que eles confessassem, adorassem a Deus, mas faziam oposições aos ensinamentos da verdade em que eram ministradas naquele tempo. Então, é esta razão em que eles eram considerados sinagoga de Satanás. Tá? Porém, no meio de toda essa perseguição, os crentes de Filadélfia não negaram a Jesus, não negaram a palavra de Deus, mas glorificavam a Deus mesmo ao meio desta situação. Tá? Então, para aqueles que têm esta confiança, o versículo 9 vai dizer que há uma recompensa para aqueles que fazem a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, capítulo 15, verso 58, ele vai chamar a atenção dos irmãos, dizendo: sede firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Há uma recompensa no Senhor para aqueles que são fiéis, para aqueles que são obedientes, para aqueles que seguem a palavra de Deus. Está comprovado isso na palavra de Deus. E Deus, então, fez esta promessa ao povo de Israel, e esta promessa para aqueles que honram ao Senhor, para os fiéis, para os seguidores de Jesus, ela é transferida para aqueles que seguem a Jesus. Essa promessa feita ao povo de Israel agora pertence a nós que seguimos a Jesus. Se formos fiéis, certo, Jesus promete que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos, porque Jesus é fiel àqueles que seguem com fidelidade a sua palavra, Aquela igreja, por certo, como alguns dizem, nós também reafirmamos, ela era menina dos olhos de Deus. Ela estava no alvo do cuidado do Senhor, Jesus, o cuidado de Deus. O amor de Cristo por nós existe mesmo nós, antes mesmo de nós nascermos, o Senhor já nos amava, como a própria
missões nacionais, pode externar nesse tempo em que Ele nos amou primeiro. E assim, quando nós reconhecemos isto e procuramos fazer a vontade de Deus, obedecer a palavra de Deus, então esse amor do Senhor por nós, ele é notório, ele apresenta cada dia para a nossa vida e melhor, muito mais do que isso, ele também segue e alcança os nossos familiares. Não podemos negar que o Senhor Jesus tem nos honrado, e aqueles que honram o Senhor, Ele também os honram, tá? Quando nós procuramos servir o Senhor Jesus com fidelidade, obedecendo a palavra de Deus, por certo, o Senhor Jesus, Ele cuida das nossas múltiplas necessidades. Lá, a palavra de Deus vai também nos mostrar em que a igreja, no verso 10 e 11, era uma igreja de fé. Guardastes a palavra da minha perseverança. Perseverança nos traz à mente fé. Fé perseverante. Fé que obedece. Fé inabalável. Era assim que a igreja de Filadélfia servia ao Senhor. O exemplo da igreja da igreja de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que vai dizer em que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. É a igreja que, mesmo nas lutas, nos problemas, ela não perde o foco, que é agradar o Senhor, servir o Senhor. 1 Coríntios 13, Paulo vai dizer que tem que permanecer, tem que ser perseverante na fé, na esperança e no amor. Agora permanece a fé, a esperança e o amor. Então, a fé é uma virtude que é fundamental na vida do crente. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem esperança, não se chega a lugar nenhum. Temos que ter esperança para termos perseverança. E nós vemos naquela igreja, mesmo havendo falsos crentes, eles permaneciam nesta fé graciosa, essa fé, esperança inequívoca de que Deus estaria suprindo todas as suas necessidades. E uma vez eles recebendo de Deus esta fé, que segundo Tito 2:1, Judas 3, foi entregue aos santos para que exercitassem essa fé em prol do reino de Deus. Então, queridos, a igreja do tempo que estamos vivendo, tempo de pandemia, tempo de Covid-19, a igreja precisa ser obediente. A igreja precisa exercer essa perseverança na fé. A igreja precisa honrar o Senhor Jesus, sabendo que o seu nome está acima de tudo. E o seu nome é o nome em que Deus confiou as nossas necessidades. Fala com Jesus da sua dificuldade, seja ela qual for, o Senhor Jesus vai te ouvir, mas você precisa perseverar na fé cristã. Qual será? Aí teremos uma recompensa da nossa perseverança. Para hoje é ver as pessoas convertendo a Jesus, sendo liberta dos seus pecados, e sendo também liberta do inimigo de Deus, do inimigo da igreja, que é o maligno. Vendo também a igreja sendo guardada, os crentes sendo guardados nesse tempo de tanta pandemia, tanta tribulação, sendo guardado, sendo assim protegidos, para que essa paz que excede todo entendimento possa reinar em nossos corações. Mas nós precisamos perseverar no Senhor Jesus, porque é a promessa dele estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E temos uma visão
voltada para o futuro, porque lá ainda no verso 12 desta carta, vai dizer que aos vencedores far-lo-ei colunas no santuário do meu Deus. Então, os santos serão honrados no templo celestial de Deus, que na verdade isso significa que nós teremos a presença de Deus conosco eternamente, sempre conosco. Que sejamos cada dia uma igreja fiel, que possamos honrar o Senhor Jesus e agradá-lo para sempre. Lembre-se que é a igreja de Cristo, que é a igreja de Cristo, e por isso você precisa honrar o Senhor Jesus. E a carta encerra dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que isso seja aquilo que Deus separou para que ouvíssemos nesta noite, neste culto de estudo bíblico. Que Deus abençoe a todos. Amém.